turma! Mais um áudio longo por aqui e dessa vez na minha casa nova, na minha vida nova, no país que me acolheu como casa também. Numa grande mudança nos últimos meses, eu fiquei imersa numa mudança, não contei pra vocês. Foi muito difícil porque os conselhos aqui são valiosíssimos e eu tô cheia de coisa pra fofocar. Que mal tem uma fofoca, não é mesmo? Nas últimas semanas cheguei aqui nesse país que sempre me acolheu, gravei tudo pra vocês, tá tudo lá no canal já postadinho. Continuei a minha pesquisa, as coisas deram certo. Eu preciso fazer um episódio aqui só sobre a minha jornada acadêmica, a minha vida acadêmica, que agora, né, a princípio, nossa, que glamour, que delícia, que gostoso, vamos nos dedicar a isso. Mas eu passei muito perrengue para conseguir alcançar esse sonho meu, que era, de fato, viver sendo professora de literatura, e agora tô entrando aí numa nova jornada, num novo caminho. Hoje soltei episódio lá no canal, vídeo no canal, mostrando pela primeira vez a faculdade onde eu vou me tornar doutora, e eu tô super ansiosa com as pesquisas. Mas pronto, eu já ia vir pra cá, já ia voltar pra Portugal, né? Eu morei aqui dos 20 aos 25 anos, e aí fiquei um ano no Brasil agora e retornei, mas num novo contexto, num novo cenário, assim, da forma como eu realmente planejei e queria. Então quero que a gente converse sobre essas questões, sabe? Sobre sonhos, sobre a carreira acadêmica, sobre estudar, porque hoje em dia eu percebo que tem muito esse discurso, né, do não compensa mais estudar, não compensa mais fazer faculdade, nenhum emprego dá dinheiro de fato, compensa empreender, compensa isso, compensa aquilo. E eu escuto muito isso dentro da minha área, né? Dentro da letras, a galera fala, apesar de eu também sou formada em pedagogia, mas a galera fala muito mais da faculdade de letras, né? De que isso não dá futuro. Ai, Bruna, mas você fica falando de pós-graduação, né? De fazer mestrado, seguir carreira acadêmica, de doutorado, mas isso não dá futuro, porque demora muitos anos e tal. E nossa, a gente tem tantos contextos pra falar, porque assim, eu acho que hoje em dia, se você for esperar cursar qualquer coisa, tá? Não só letras, sei lá, direito, medicina, engenharia, o que for. Se você cursar e ficar sentado na tua casa esperando alguma oportunidade, meu amor, eu sinto te falar, mas o Papai Noel não existe, entendeu? Então, eu tava aqui pensando sobre tudo isso, lendo as mensagens de vocês. E realmente é uma jornada muito grande, um tanto quanto inimaginável. O tempo inteiro eu tenho que ficar repetindo pra mim, isso é real, isso é real, isso é real, isso é real. E é engraçado também, eu queria conversar com vocês sobre o tempo e o espaço do meu mestrado, porque o meu mestrado foi horrível, porque eu tava numa situação horrível, e existe esses dois lados, né? Existe o lado feliz, o lado da conquista, o lado em que você se realiza como profissional, mas a gente abre mão de muita coisa na vida, né? No meu caso, eu abri mão do meu país, eu abri mão das pessoas que eu amo, eu tive que criar uma vida fora, eu tive que criar uma família fora. Agora eu estou aqui, sozinha, e me encontrando no mundo, sabe? Uma coisa meio Saramago. É preciso sair da ilha pra ver a ilha. E nessa semana que tá entrando, eu vou participar de dois grandes eventos, que é o aniversário do Camões e o aniversário do Fernando Pessoa. Então, os 500 anos aí do Camões, entre aspas, né, aniversário dele, que a gente não sabe a data, mas 10 de junho é dia da língua portuguesa, então vai ter vários eventos que eu vou cobrir. Agora eu tô indo também cobrir o aniversário do Fernando Pessoa, com a leitura do livro do Desassossego, tudo assim, né, parece lindo e tal, mas eu tava aqui meio melancólica, falando, caraca, tá, eu passei por tudo aquilo, eu vivi tudo isso pra agora tá aqui. E eu confesso pra vocês que eu acordei pensando assim, olha, por favor, fica entre nós, hein, quem viu mentiu, quem tem foto é montagem. Eu acordei pensando, valeu a pena? Será mesmo? Valeu a pena? Tá valendo a pena? E essa resposta não é nem financeira.
Ah, porque disso aí, gente, nós que tá no corre, né? Ih, isso aí a gente nem pensa mais. Chega uma hora que é só viver pra comer e tá bom, mas eu digo, será que compensa? E do fundo do meu coração, nossa, é papo muito da galera de humanas, né? O Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que ela se encaixa nessa resposta. E que ele fala assim: sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. E eu acho que é isso. Será que vale a pena? Acho que vale pelas coisas que a gente quer. Não pelo tamanho, pela grandeza dos outros. O tempo inteiro, a nossa sociedade cobra coisa da gente, né? Cobra uma faculdade ideal, uma vida ideal, o carro ideal, o apartamento ideal e ninguém pergunta se nós estamos idealmente felizes, né? E é muito doido porque dessa vez eu era pra ser mais fácil, né? A segunda mudança. Na verdade, nos últimos 14 meses eu me mudei 4 vezes, tá? Porque eu saí de Portugal, fui pra Santa Catarina, aí fui pra São Paulo e agora eu tô aqui de novo e parecendo um peão, parecendo uma Blade. Sabe a Blade que você pega assim, taca no chão, ela vai girando que nem uma doida? Tava parecendo uma Blade. E agora eu sinto que é muito doido. Eu tô tão longe de casa e ao mesmo tempo é o lugar que eu realmente sei. Agora eu realmente sei que eu tô em casa. E eu queria falar com as meninas que estão no início, na verdade, da faculdade. Queria que esse episódio fosse, sei lá, uma forma também de falar comigo, do passado, mas com as meninas que estão entrando agora na faculdade, nesse mundo doido de redes sociais, né? Na época que eu entrei na faculdade, isso tava, nossa, isso era quase inexistente, era totalmente cafona gravar vídeo dentro da faculdade, hoje em dia é super glamour e tal. Recebi várias represárias na minha época, não tinha isso não. Mas eu comecei no meu canal do YouTube assim, porque vamos lá, contextos, tá? Vamos dar um up aqui. Eu trabalho desde muito cedo. Vocês já sabem mais ou menos o meu background, né? Minha história. Então, eu sou filha de barbeiro, meu pai me criou sozinha e a gente precisava de grana. Então, meu primeiro emprego, eu trabalhava o final de semana fazendo personagens da Disney. Gente, eu cantava. Ai, meu Deus do céu. Com a minha voz que não tem timbre nenhum. As pessoas falam, você é soprano, meu amor, eu sou de nadas. Você não tá entendendo, eu sou muito ruim como cantar. Olha, ainda bem que eu virei professora. Mas eu já fazia teatro há muitos anos, enfim. Foi um dos meus primeiros empregos, assim. E era uma coisa super séria na época pra mim e tal. Mas era um dinheiro que não dava pra não dava pra nada, na verdade. E então, desde cedo, eu percebi que eu precisava ter uma profissão. Que aquilo ia me salvar, literalmente. Salvar, eu não digo só financeiramente, tá? Eu digo emocionalmente. Pra mim, ter uma profissão se tornou uma coisa muito importante na vida. Se tornou meu norte, meu guia, minha razão de viver. E quando eu escolhi, na verdade, é engraçado isso, porque eu nunca escolhi ser professora. Isso já estava no meu DNA, sei lá. Acho que a gente nasce professora. Muito pequena, eu já queria ser professora, mas quando eu fui crescendo e entendi que as pessoas precisam de uma profissão, ou que as pessoas precisam trabalhar, porque, né, o mundo gira em torno de dinheiro, eu falei, bom, é isso aí, vou ser professora. E como todo mundo, o grande clássico pelo amor de Deus, vai estudar tanto, você tem notas tão altas, principalmente na época de vestibular, Bruna, pelo amor de Deus, aplica isso pra medicina, aplica isso pra aquilo outro, você tá doida, ainda vai fazer uma faculdade de pedagogia, você tá maluca? E aí meu, é impressionante. As pessoas à minha volta, elas não podem falar pra mim a frase, você não pode. Quando eu escuto essa frase, alguma coisa nos astros acontece que eu fico completamente obcecada em fazer aquilo que me falaram pra não fazer. Uma coisa bem adolescente, mas pega muito no meu ego, assim. Peraí, como assim? Eu não posso estudar o que eu quero. Meu amor, é você que vai estudar, sabe? Enfim.
Aí, beleza. Então, com muita conversa, com muito estudo, né? O meu pai é uma pessoa que é uma pessoa bem mais velha. Então, eu sempre ouvi muitos conselhos do meu pai, principalmente porque nessa área de aconselhamento paterno, né? O meu pai é especialista, assim. Então, a gente sempre entendeu que aquilo ali realmente ia mudar a minha vida. E a grande questão é que a galera fala assim, pelo amor de Deus, um professor ganha no máximo 4.000 reais, você é louca? Só que assim, gente, deixa eu te contar um segredinho. Para quem ganha 15 reais no final de semana, meu amor, era 15 reais que eu ganhava. 15 reais. Eu vou repetir, 15 reais. Quando me falavam de um salário de 4.000 reais, os meus olhos se enchiam de lágrimas. Ainda mais para ser professora, que já era uma coisa que eu queria. Então, hoje em dia, a galera mete o pau, fala mal, mal. Você tá doida, vai estudar para ser professora, não sei o quê. Mas você pode ver, é sempre, esse discurso sempre vem de alguém de uma posição de privilégio, que pode decidir. Poxa, pra mim um salário de 4.000 reais não é nada. E, gente, vocês são loucas, né? Porque... Olha, eu xingando o povo que nem tá aqui. Provavelmente quem tá ouvindo isso não foram as pessoas que falaram. Mas enfim. O pessoal que fala essa asneira, normalmente são pessoas que estão já num outro rolê da vida, né? Então, assim, pra mim era importante dar aula e era muito importante essa questão do salário. E tem muitos professores extremamente bem-sucedidos que não ganham esse valor. Ai, tá bom, Bruna. Beleza, mas na área pedagógica as coisas são difíceis, nas letras as coisas são difíceis. Gente, entender recortes é uma coisa muito importante. E pasme, eu entendo. O pessoal na internet fica querendo corrigir a gente o tempo inteiro. Meu amor, eu dou aula desde os meus 18 anos. Você sabe o que é uma pessoa dar aula desde os 18 anos? Pelo amor de Deus. Vamos se acalmar? Dá vontade de responder assim. Mas, então, todo esse background. E aí, a minha primeira faculdade eu comecei em 2014, que foi pedagogia. Não faça as contas. Sim, a idade está chegando para mim. E eu comecei fazendo na FASB. E quando eu escolhi a FASB e tal, por questões de trabalho, né, não dava para eu me deslocar de São Bernardo para USP todos os dias, era humanamente impossível, as horas e horas, porque eu precisava trabalhar. Quando surgiu a oportunidade de fazer faculdade ali em São Bernardo mesmo, eu não tava nem aí qual que era o rótulo da faculdade, se era presencial, se não era. Quer dizer, não, mentira. Eu queria fazer a faculdade presencial, já na época já tinha esse papo, né? E eu falei assim, não, eu preciso agarrar essa oportunidade aqui, até porque a faculdade era perto de casa. Eu cuidava da minha avó também, que na época tinha Alzheimer. E, enfim, cuidei da minha avó durante todos os anos da faculdade, trabalhava. E aí, no segundo ano, então, em 2015, eu entrei na Letras. Porque a faculdade, eu enchi o saco deles. E eu consegui fazer pedagogia de manhã, trabalhar de tarde. Ainda corria lá, via a minha avó e tal. Até teve um lance depois dela ficar com uma cuidadora, etc. E eu fazia letras à noite. Então, eu sempre fui... Eu me cresci, é ótimo, né? Eu cresci num ambiente de muitas responsabilidades. Já muito antes disso, muito antes desse período, mas dos 18 pra cima, pô, foi só responsabilidade. E quando eu vi como é que funcionava o mundo acadêmico, eu falei, tá, não vai dar pra ficar só nele. Porque, assim, o retorno financeiro demora muitos anos. As pesquisas, elas demoram muito tempo, até mesmo para serem vendidas, para serem passadas para frente. Demora muito tempo para você, sei lá, passar um concurso que seja, né? Não é tão simples assim. E aí eu pensei, bom, olha, eu vou tentar aqui essa área sempre, mas não vai ser a minha prioridade. Então, dentro da educação, eu comecei a trabalhar com esse viés de que, tipo, tá, eu vou querer a pesquisa acadêmica, vou querer servir ali uma questão, mas, porque eu amo literatura e eu amo fazer pesquisa. Também tem casos de que não faz nenhum sentido na vida, na rotina das pessoas, então não tem que... É que assim, são dois trabalhos, né? A vida docente, você sendo professor, é um trabalho, e você como pesquisador é outro trabalho. Então, inclusive, são salários diferentes, são rotinas diferentes, totalmente diferentes.
Então, eu acabei percebendo que, pra mim, no caso, a Mônica é good, nós não have. E eu também já não era uma adolescente, uma menina ali de 20 anos, que queria passar muito tempo ainda no mesmo lugar, né, na minha cidade. Eu sempre quis ver o mundo. O problema de ser leitor é que você nunca tá conformado, né? Esse é o meu maior problema. Eu falo pro meu pai, se eu não gostasse de ler, a minha vida ia ser muito mais fácil. Porque desde sempre eu coloquei na minha cabeça assim, preciso ver o mundo. Pra mim não era suficiente, não era cabível. Eu lia lá aquele As Cidades e as Serras do Eça de Queiroz, aquele negócio, o Jacinto aqui em Tormes, em Portugal. Puta, mas o que eu passava dias, eu passava horas. Eu abria o computador e eu só pesquisava isso. E eu queria ver, eu queria estar ali. Eu abria as fotos, assim, do Porto, onde a Sofia de Mello morou, a Agostina Bessa Luiz morou. Eu queria aquilo, eu queria ver Matozinhos, onde a Flor Bela espanca, sabe? Eu precisava desse universo. Vocês viram que no vlog do Rio de Janeiro, né? Que, a Ju, uma das minhas melhores amigas, me levou pra lugares incríveis no Rio de Janeiro. E sabe onde eu chorei? Na rua onde a Clarice Lispector morou nos últimos 8 anos, sabe? Então, assim, o meu negócio é ver as coisas deles. Ai, tô nem aí se soa fútil. É isso aí, eu sou fútil mesmo. Eu quero estar ali, eu quero estar vendo uma coisa acontecer, eu quero andar na calçada que o Drummond andou, entendeu? E eu quero gravar para os alunos, e eu quero mostrar isso, e eu quero viver dentro disso. A vida fora disso não é legal, gente. Viver isso pra mim é um maior milagre do planeta Terra, entendeu? Eu encaro cada coisinha do mundo como se fosse um milagre. E eu estar aqui hoje, primeiramente viva, com saúde, e podendo viver isso, é a coisa mais importante do mundo pra mim. Então, quando alguém questiona, mas você sempre teve certeza da letras, você sempre teve certeza da pedagogia, você sempre teve certeza de ser professora, como não? Eu não queria mais viver na vida que eu vivia. Sabe a quantidade de vezes que eu ouvi: para de ler, porque você tem que ajudar seu pai no salão. Não tem nada a ver, esses livros não vão te levar a lugar nenhum. Eu não queria mais aquela vida pobre de... Eu digo pobre do olhar. Não é pobre do financeiro. É pobre de alguém achar que não tem magia ali, que não tem nada. Alguma coisa existe na literatura. Dê o nome que quiser, sagrado, profano, milagre, mas alguma coisa existe ali, porque a gente entende a vida, a gente responde a vida, sabe? Você pega um Saramago, algo muda dentro de você. Você não sai a mesma pessoa depois de ler Crime e Castigo. Eu tenho uma tatuagem, é a única tatuagem que eu tenho pra um livro, né? É a tatuagem com a palavra desassossego. E primeiro porque eu amo essa palavra, eu acho incrível. Eu queria ter tatuagens só da língua portuguesa, porque a minha pátria é a língua portuguesa. Mas eu acho que no livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, a gente encontra todas as respostas. Eu acho que aquilo ali é quase que um biscoito da sorte. Você abre e magicamente as respostas estão ali, sabe? Agora, em junho, inclusive dia 13, vai ser aniversário do Fernando Pessoa e eu vou cobrir esse evento. Vai ser um baita evento em Lisboa. Vou cobrir também o 10 de junho, que é dia da língua portuguesa do Camões, lá em Coimbra também. Fiquem ligados lá nas redes sociais e participem da leitura conjunta do livro do Desassossego junho e julho. E você está super convidada. Entra no link lá da bio do meu Instagram. Mas a questão ali pra mim era entender a magia. Eu era uma pessoa que eu não tinha vontade nenhuma de viver, eu não tinha perspectiva nenhuma de viver e, sendo sincera, eu queria mais. Qual o problema de querer mais? Eu não digo mais de glamour, assim. Eu acho engraçado, inclusive, quando as pessoas falam que os professores se acham e são todos metidos e... É ótimo, né? A gente escolheu essa profissão mesmo pela fama e pelo dinheiro, né?
Pronto, agora. Tratam a gente como se a gente fosse jogador de futebol, né? Ai, pelo amor de Deus, mas não é pela fama e pelo dinheiro, gente, porque isso não existe. É por você olhar pra vida e falar, eu realmente preciso de mais. Eu preciso estar ali, eu preciso ver as coisas acontecendo. E no meio de todas essas necessidades, eu quis fazer um mestrado. Eu precisava me especializar e eu queria vir para Portugal, muito nova, então ali já com 20 para 21 anos. Eu já tinha terminado as minhas graduações, elas duraram 3 anos. Já estava fazendo um monte de pesquisa. Eu já tinha infernizado os professores daqui, que hoje são meus professores, de e-mail. Na época o contato era todo por e-mail, e aí eu lembro que eu adicionava todos eles no Facebook, assim, e eu ficava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso estar aí fazendo as pesquisas, e eu mandava texto meu, texto de pesquisa, perguntas, e um monte de coisa, e eles sempre tão queridos e tão solícitos me ajudavam, claro, alguns não ajudavam. Eu sei o nome de cada um, não, tô brincando, mas eu ignorava tudo que falasse não, tudo que falasse o contrário, qualquer comentário, qualquer não ajuda, qualquer coisa. Eu estava 100% comprometida em fazer o meu mestrado e conseguir aquilo. E no meio de toda a minha decisão, eu cometi o maior erro da minha vida, que não é o maior erro, mas quando a gente é jovem, a gente erra, né? Tem que ter o erro fatídico. O que a gente vai contar depois pros netos, né? Precisa ter um negócio ali. Uns errinhos, umas coisinhas. E eu embaralhei a minha vida pessoal, sabe? Foi muito difícil. E acabei vindo pra cá e deixando os meus sonhos serem totalmente atropelados. E foi aí que foi, assim, uma queda livre. Então, eu adiei, inclusive, depois de 2 anos, a minha pesquisa. Eu não conseguia fazer... Eu fiz, primeiro ano de mestrado. Se você quiser saber como eu consegui o mestrado aqui, como foi todo esse processo, já tem vídeo lá no canal. Mas eu posso até fazer um atualizado, principalmente falando do doutorado, que foi um outro esquema. Mas, no meu primeiro ano de mestrado, eu acabei ficando, assim... super empolgada de estar aqui, mas a minha vida começou a desmoronar. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não acredito nessa coisa de separar o profissional do pessoal. Eu acho que, assim, os pratinhos da vida a gente equilibra, né? Alimentação, saúde, beleza. Mas se o seu pessoal toma droga, se você tá, tipo assim, com medo de ficar dentro da tua própria casa, se você tá passando por coisas abusivas e tal, não tem como você estar concentrado. Então, o Fernando Pessoa, ele falou, sabe, tipo, amiga, não dá. E foi um dilema, porque eu tava aqui, eu tava no maior sonho da minha vida, tava tudo errado, assim, eu vim totalmente despreparada, eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, né, porque aqui era euro, era uma outra economia, era tudo novo, eu nunca tinha saído do país, eu nunca tinha andado de avião, assim, foi tudo ao mesmo tempo. E o primeiro ano do mestrado eu fiz todo ele e tal. Eu consegui notas até muito altas. E eu lembro que os professores ficavam todos empolgados, assim, rolou meio que uma atenção. Vamos orientar aqui uma pesquisa, as pesquisas da Bruna e tal. E eu escolhi a melhor professora do planeta Terra, que foi a professora Eunice Ribeiro, para me orientar. Foi a minha melhor decisão. Ela me acompanhou, na verdade, ela não foi só uma orientadora. Ela é incrível, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Ela é a professora que eu quero ser, não só pelo profissional, é pelo pessoal, sabe? Eu quero ser aquela mulher, eu quero ser uma mulher forte, uma mulher empática, uma mulher que entende a vida, que ajuda e principalmente super inteligente. Então, eu acabei, na hora de fazer a dissertação, a minha vida estava insustentável. E aí, não consegui. Fiquei 1 ano com a pesquisa parada. O meu pai também passou por várias questões de saúde. E, bem, foi tudo muito complexo. Teve a pandemia no meio disso tudo. Pra piorar a minha situação na pandemia, enquanto a galera falava assim, eu tô aqui, que bom, porque eu tô aqui escrevendo. Eu tava, pelo amor de Deus, as pessoas estão morrendo. Sabe, as fronteiras estão fechadas, eu fiquei em completo pânico, eu tive alunos que faleceram e aquilo, eu não conseguia seguir a minha rotina normal, entendeu?
E aí, bem, eu fui resolvendo uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu precisava depois de todos aqueles anos era começar a voltar a focar na pesquisa. E aí, pra fazer isso, eu fui arrumando a minha vida pessoal. Fui fazendo uma coisa de cada vez, literalmente, como meu pai me ensinou. Bruna, não se conquista o mundo num dia só, né? Deus precisou de 7 dias pra fazer o planeta Terra. Mas beleza. E aí eu fui resolvendo e chegou finalmente na época de defendi meu mestrado, mas eu posso ser muito sincera aqui com vocês, apesar da pesquisa, realmente minha pesquisa ficou linda, mas não foi do jeito que eu sonhava. E não é papo de, ai, menina mimada, filha única. É que quem faz pesquisa acadêmica sabe, né? A gente abdica de tanto tempo da nossa vida para aquilo, que a gente quer ter o mínimo de não só prazer, mas a gente quer fazer direito o negócio, porque a gente já tá ali, já tá na cara do gol e não tá fazendo direito, sabe? Então eu peguei, encerrei a pesquisa e na época foi assim um turbilhão, porque, pô, Bruna, fica aqui, dá continuidade no doutorado, e eu assim, não. Em uma semana eu peguei todas as minhas coisas, eu voltei pro Brasil, aceitei ali algumas propostas, fui pra Santa Catarina trabalhar. E falei assim, chega, saí fugida. E muito triste com a situação que eu tava. E aí, precisei respirar. Fui pro meio do mato. Respirar, trabalhar, pôr a cabeça no lugar. Fiquei um tempão com meu pai. Revi a minha avó e ela acabou partindo. Então, na verdade, eu acho que eu meio que entendi depois o porquê da vida ter me levado pra aquele lugar. Eu sou de São Paulo, tá? Eu ficava indo e voltando de Santa Catarina para São Paulo. E eu fiz 9 vezes esse trajeto. Eu fiquei muito cansada, porque eu não dava de avião, enfim. Um monte de problemas emocionais. E aí, eu comecei a pensar, reavaliar. E aí eu já estava formada aqui, né, no mestrado. Então falei assim, eu vou começar a procurar emprego. Nessas que eu comecei a procurar emprego, surgiu doutorado. Vem pro doutorado, com esses meus professores e todo mundo aqui me ajudando. Já tenho aqui amigas que também são doutoras, já tô inserida na área. É assim, gente, em todas as áreas tem o quem indica, tá? Quanto mais contato você tem, quanto mais círculos sociais você tem, mais é o quem indica. Então, quando eu soube da possibilidade do doutorado, eu logo me inscrevi. Eu já me inscrevi, confesso pra vocês, um pouco desesperançosa. É estranho, né? Porque eu não confio no meu taco. Não sei o que acontece. Você faz isso também? Você faz um negócio, todo mundo fala que tá bom, mas você fala, não, mas não vai dar. Não, lá na hora não vai dar. E aí eu passei por todo um processo seletivo bem rigoroso, bem diferente do mestrado, de comprovar várias coisas e, enfim, fluências, essas coisas são o básico, né? Mas eu tive ali algumas coisas pra fazer, demandas. E aí, quando deu dia 27 de fevereiro, eu recebi, assim, um e-mail. Mas, assim, não foi um e-mail, foi quase que um abraço, porque eu recebi um e-mail, assim, da própria faculdade, falando, Bruna, toma aqui, toma aqui o seu presente, toma aqui a tua honra, volta aqui, faz o que você tentou fazer no mestrado, porque não te deixaram fazer, agora você vai. E, obstinadamente, voltei pra cá. Eu guardei esse segredo desde fevereiro, porque é o meu mundinho agora, sabe? Ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai me tirar isso de novo. E já voltei pra cá trabalhando, já dentro da área, né? Como eu sou professora de literatura, aqui tem bastante coisa pra eu fazer, né? E eu trabalho com universidades, eu trabalho em projetos, né? Um sistema de trabalho diferente, não é em escola, mas enfim, aí são outros projetos também, né? Porque eu quero uma hora sossegar, porque eu faço muitas frentes, né? Trabalho tanto no Brasil quanto aqui, aí tem a questão do fuso, tem várias coisas, aí aos poucos a vida se ajeita, mas a minha jornada acadêmica foi basicamente essa, assim, foi de tentativa e erro, porque assim, é óbvio que no meio de várias pesquisas, vários artigos que eu já escrevi, eu tive muito problema. Eu não sou a pessoa que tem dificuldade de escrever, porque da mesma forma que eu falo igual uma matraca, eu escrevo igual uma matraca, ou a menina pra ser tagarela. Se é pra falar, gente, eu digito até com o pé, não tem problema, deixa eu falar, sabe?
Então, muitas vezes tô lendo aqui um livro e aí surge uma ideia, eu pego e penso assim, poxa, nos estudos de intermedialidade eu poderia usar esse recurso narrativo, eu podia usar isso, podia usar aquilo. E as minhas pesquisas, normalmente, elas surgem mesmo de mim, dessa criatividade. Mas eu sei que tem gente que trabalha de uma maneira muito mais formal, e eu acredito que tenha até certa lógica, né? Que é ver mesmo dentro da sua área qual a necessidade de determinado tema ser desenvolvido e etc. É que na literatura as coisas, elas vão muito... Eu sempre vou muito para intermedialidade ou estudos de cultura. Mas na literatura, as coisas são muito humanas, né? Então, a gente fala sobre relacionamentos humanos, sobre a vida humana, de uma forma geral. Então, eu levo os meus próprios dilemas, muitas das vezes, para as pesquisas. E as minhas questões. Porque essa é a parte mais legal pra mim, inclusive, né? Do quanto a literatura te emancipa, te dá repertório de mundo, te enxerga, te faz enxergar o mundo de uma maneira diferente. Eu sou realmente um produto disso, porque foi a literatura que me mostrou que eu podia sair da vida que eu tinha, que a família onde eu nasci não determinava o meu futuro, que o que as pessoas falam, né, na verdade, deve ser ouvido até com moderação. Então, a literatura foi me emancipando a visão de mundo, porque eu era uma pessoa sozinha, eu sempre fui sozinha. Eu fico em casa sozinha desde os 7 anos, então, assim, por mais que eu tenha uma proximidade muito grande com meu pai, ele é realmente o meu guru, ele é o meu Yoda do Star Wars, sabe? O meu conselheiro. Eu sempre fui uma menina que tive que buscar as respostas. E aí eu trouxe isso pra minha vertente de pesquisadora. Mas, como eu tô falando pra vocês, eu sempre tive que conciliar tanto o meu trabalho docente, então, sempre trabalhei em várias escolas, aquele corre, né, gente? 3 turnos, sempre tive que dar um jeito, então, vai dar aula particular, vai trabalhar nisso, vai trabalhar em projeto, Bruna, agora as universidades precisam muito de disciplinas online. Então, Bruna, preciso disso, preciso daquilo, vai pra lá, vai pra cá. Fiquei no Brasil igual uma barata tonta, né? Indo pra tudo que é estado, dando aula. Então, assim, eu sempre precisei conciliar as duas coisas. Nunca foi natural, mas, sendo sincera, no mundo ideal pra mim, eu ficaria só na pesquisa. O meu problema de ficar só na pesquisa é que eu preciso falar, eu preciso de gente. Então, acaba que, por mais que eu faça 2 frentes, o que a maioria das pessoas acaba fazendo também, né? O importante pra gente, assim, que tá nesse meio e quer a pesquisa acadêmica e quer seguir uma jornada acadêmica, é entender que as coisas não vão ser perfeitas. Se a gente for desistir na primeira queda, no primeiro não, poxa, eu já tive, assim... Eu tenho histórias e histórias com professor que é grosseiro, com banca que, sabe, quer te tratar mal. E eu aprendo muito, eu tento aprender muito em todas as situações. Então, assim, eu tô apresentando uma banca aqui, eu tô apresentando um congresso, eu vou apresentar perguntando. E esse mundo acadêmico é um mundo muito de aparências. A galera é muito nariz em pé e esconde referências de você. E os professores te cobram como quem, nossa, quer um mundo ali. E eu falo, isso aqui é importante pra mim, mas não é minha prioridade, porque eu preciso comer. Então eu não vivo só disso. Então não tem como uma pesquisa ser incrível, perfeita e redondinha, tá? Eu, inclusive, preciso da sua ajuda. Vamos me ajudar? Você pode sentar aqui comigo e falar pra mim o que eu tenho que ler e como é que eu tenho que fazer esse negócio? Que eu vou fazer. Com você me ajudando ou não. Eu quase falo isso com os professores. Eu beiro a grosseria quando cruzo com esses. Mas, assim, é não deixar... Gente, é olhar pra vida e falar assim, isso aqui é meu. O que é meu, ninguém tire. E até quem tentar tirar vai ajudar, não vai atrapalhar. Sabe? Então, eu sempre lidei com a pesquisa acadêmica de uma maneira muito leve, porque... Claro, a minha saúde mental foi comprometida, foi muito comprometida muitas vezes. Mas, hoje em dia, eu acho que o principal é você... Se eu voltasse no tempo, era olhar e falar assim, ninguém vai me tirar do lugar que é meu. Eu sei fazer isso aqui, eu faço isso bem e acabou. É a mesma coisa com sala de aula. Ai, mas você é uma menina muito nova pra estar dando aula de não sei o que, não sei o que. Gente, era TikTok, sabia? É a malemolência que eu tenho. Eu começo a falar assim e dançar, se deixar. Critica tudo, menos o meu trabalho.
Porque eu acho que é isso. A gente, muitas vezes na vida, deixa os outros tomarem um espaço e uma proporção muito grande na nossa história. E as pessoas não são protagonistas. Nós somos, sabe? Então, esse episódio todo, pra primeiro compartilhar um pouco com vocês desse novo lugar, desse novo projeto. Falar pra vocês irem lá no YouTube, dar uma olhadinha nos vídeos, em como estão sendo as coisas por aqui. Mas também pra dizer que o que é seu, ninguém vai pôr o dedo. Vai chegar até você, sabe? Algumas coisas demoram muito e são horríveis de esperar. Mas elas chegam, porque elas já são nossas, sabe? Os nossos sonhos têm muita força. Então tem que ir lá e fazer. Mas também não dá pra ficar esperando que as portas se abram. Algumas portas, gente, tem que tentar abrir. Daí, se tu perceber assim, pô, a porta não tá abrindo, você vai lá e dá um empurrãozinho. Se a porta não foi nem com empurrãozinho, minha filha, você distancia um pouco, assim, ó. Pega um impulso e monta na porta. Dá um chutão na porta pra ela abrir. Porque a gente tem que viver a vida que a gente quer viver, sabe? A gente tem que dar um jeito, a gente tem que lutar pelas coisas que a gente acredita. E é óbvio que se eu não fizesse nada disso, ia ser muito mais simples, ia ser muito mais fácil, ia ser mais tranquilo. E tudo bem. Mas quando você é mordiscada pelos sonhos, quando passou a ideia aqui pela minha cabeça, ó, acabou. Já não tem mais pra onde correr, não tem como voltar atrás. Tive uma ideia, acabou. Quero. E tem que dar ouvidos pra isso, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai estar aqui. Então a gente tem que tentar ao máximo, sabe? E eu acredito muito na força dos professores, principalmente no Brasil. Tem muito professor fazendo trabalhos incríveis. Tem muita escola boa. Sim. Tem muita gente boa. Sim. E tem muita gente querendo fazer o bem. É que a galera, a turminha do mal, né? A turminha nariz em pé, a turminha chata, reclamona. Gente chata. Ai, não suporto gente chata. Toma muito espaço. Mas não houve gente chata. E principalmente, regra da vida. Isso agora eu vou dar uma de conselheira, tá? Que não é conselho nem meu. É conselho do meu pai. Então... escute, não ouça pessoas frustradas, porque gente frustrada só frustra. E eu tive muitos problemas com isso no início da carreira, porque a garotada, né, as professoras mais velhas, experientes, né, no lugar de ajudar você que está chegando na profissão, de te amparar, nossa, bota o terror em você, sabe? E, bem, é óbvio que a gente tem ali muitos problemas na educação. Tanto aqui, tá? Não pensem que a educação em Portugal é tranquila, porque... não é mesmo. Quanto no Brasil, a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas escolas desamparadas, a gente tem muitos professores jogados, largados, muitos professores precisando de ajuda, muitos professores precisando de reciclagem, muitos professores precisando do básico. Tem escola que precisa de papel higiênico, tem escola que precisa de giz, já trabalhei nelas. Tem escola que eu tinha medo de dar aula. Então, assim... Tem que sempre na vida acreditar nas coisas que a gente quer, sabe? Entender as fases e buscar sempre o melhor. E buscar sempre transformar os lugares por onde a gente passa. E eu acho que ser professor é basicamente isso, assim. É uma vida incansável, mas cansável, sabe? Eu não gosto muito dessas frases de só motivar, porque é difícil. Então, vou falar aqui abertamente. Você tá disposta? Você vai precisar estar disposta e vai ter que entender todos os dias. Olha, eu tô encarando isso porque eu estava disposta, porque isso aqui vai me levar para tal lugar. Assim como na pesquisa acadêmica. Né? Você tá disposta, você vai deixar uma boa parte da sua vida por aí nos anos que eu estiver fazendo pesquisa. Você vai encarar isso? Tem que ser racional, sabe? Tem que, nossa, eu gosto muito, mas, nesse momento da minha vida não faz sentido. Por exemplo, quando eu terminei o mestrado, eu ia fazer doutorado direto. Eu percebi, eu parei, olhei e falei, não dá, agora não é hora. E não dá por questões emocionais. Eu tava exausta, sabe? E daqui a alguns meses, no doutorado, vou tá... isso aqui é muito difícil, isso aqui tá acabando com a minha vida. Mas tem que olhar para as coisas que a gente quer na vida e falar, isso aqui é a minha escolha. Tem que honrar as nossas escolhas. Eu acho que isso
falta muito nas pessoas hoje em dia. Por isso que quando a gente é tão determinada, ai, mas é porque você isso, você aquilo. Não, é um olhar mais maduro mesmo, um olhar prático. Tem coisas que não tem que citar poeta, tem coisas que tem que ser prática. Espero que vocês tenham entendido. E espero que vocês tenham gostado do episódio. Comenta mais coisas aqui que eu vou fazer um vídeo completo, assim, sobre as pesquisas, sobre o mestrado, o doutoramento. E não esquece de ir lá no meu perfil no Instagram, participar da nossa leitura conjunta do livro do Desassossego, que vai ser incrível. Vão ser 3 aulas ao vivo, material exclusivo, gravado, tudo certinho para as alunas. E certificado reconhecido. E, nossa, vai ser um baita evento. Vocês vão amar, com todo o respaldo. Vai ter material exclusivo de textos mesmo, pesquisas novas. E... ai, eu vou prometer tudo porque eu sei que eu vou entregar tudo. Eu já tô nessa há uns bons anos. E vocês vão ver porque essa obsessão toda com o Fernando Pessoa. Um beijinho e até mais.